Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Com muita alegria e gratidão no coração que hoje eu estou aqui. E tive aqui a primeira vez, o ano passado, e hoje voltar aqui é um regozijo. Nós trazemos também a saudação da Igreja de Brasília. Eu peço a Deus que os irmãos possam conhecer a nossa igreja também e que eles possam vir aqui, conhecer essa família maravilhosa do Senhor. Nós, antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças por tudo, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e, mais do que tudo, por tudo que nos tem ensinado. Peço agora, na autoridade do nome de Cristo Jesus, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre todos nós, que nossos corações e mentes estejam preparados para a Tua palavra. E mais do que tudo, Senhor, que diminua o homem e cresça a Ti, que Tua palavra prevaleça. E mais do que crermos, Senhor, nós possamos viver aquilo que Tu nos tem ensinado. Abençoa-nos em tudo, no santo e bendito nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está no capítulo 20 do Evangelho de João. E vamos ler dos versos 11 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos começar? Diz assim a palavra do Senhor. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse um jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Meus irmãos, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é, de fato, o evento para todo cristão. É necessário que a gente compreenda que a cruz, de fato, é um símbolo cristão. Mas aquilo que sela, que fecha a promessa, que carimba a promessa de vida eterna, é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição, como é descrita aqui, é de uma maneira maravilhosa, como em todos os evangelhos. Esse detalhe do diálogo entre Jesus e Maria é o que mais tocou e toca muito o meu coração. Logo que ela foi, no primeiro dia da semana, na verdade, na virada do sábado para o domingo, né, ainda era escuro, e viu que o corpo não estava ali, apenas os panos e o pano dobrado na cabeça, ela corre e fala para os discípulos. E eles vão lá, Pedro vai, inclusive. E lá eles veem os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, um outro discípulo, chegando primeiro ao túmulo, também entrou, viu e creu que o corpo não estava mais ali. O apóstolo João, no verso 9, diz: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Esse é o relato completo. Mas o que isso trouxe para o meu coração, e eu quero partilhar com os irmãos? A graça, a misericórdia e o amor, elas se manifestam nas frustrações e nas decepções.
Se a gente pudesse colocar um tema que não fosse a ressurreição, que é o tema principal da palavra, nós tínhamos que entender que Deus continua agindo com graça, amor e poder nas frustrações e nas decepções. Mas por quê? Vejamos, a história dos discípulos todo mundo conhece. 3 anos com o Senhor já havia revelado quem ele era. Aliás, já tinha havido a confissão de um deles, Pedro, já havia confessado que Jesus era o Cristo. Eles já haviam visto milagres, ressurreições. Jesus já tinha se transfigurado. Maria Madalena, essa que viu, e outras Marias, inclusive a mãe, viram Jesus na cruz. Os discípulos viram-no preso e espancado, coberto de sangue, ferido, com a cruz nas costas, com a coroa de espinhos na cabeça, o rosto lavado em sangue, desfigurado. E naquele momento, a decepção e a frustração se abate sobre eles. Os discípulos deixaram Jesus na cruz, exceto João, um jovem, a quem Jesus entrega a sua mãe para que ele cuidasse. Todos viram-no morrer. As mulheres enrolaram-no nos panos, para que depois de passado o sábado, elas pudessem embalsamá-lo definitivamente. Mas, e a vida eterna? E aquele que parecia ser o Messias, morto, surrado, humilhado, colocado num túmulo que não era seu? Existe frustração maior do que essa? Existe decepção maior do que essa? E é importante a gente ressaltar que a decepção e a frustração está registrada nesse Evangelho de João, quando ele diz que eles ainda não tinham compreendido as Escrituras. E é sobre isso que nós precisamos meditar e refletir na nossa vida cristã. Compreendemos todas as Escrituras? Sabemos com quem estamos lidando? Já vimos ou não milagres em nossas vidas? Já vimos ou não a mão do Senhor atuando em várias ocasiões na nossa vida? Entretanto, diante da cruz, com o corpo pendurado, ou do túmulo vazio, os discípulos não haviam compreendido tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido e aprendido. O relato diz que eles voltam, mas que Maria fica. E ela fica olhando para o túmulo vazio. E dentro do túmulo aparecem 2 anjos. É engraçado que quando a gente lê o relato, a gente entende que, bom, quem roubaria um corpo deixando as vestes, os linhos e os lençóis todos lá quietinhos e arrumados? Ué, vai roubar só o corpo? Naquele tempo não havia transplante de órgão. Ninguém ia roubar para poder transplantar órgão, concorda ou não? Não é? Não havia isso. Mas eu roubar para quê? Para vilipendiar o cadáver? Não. Judeus não fariam isso por uma questão óbvia. Eles não tocariam no defunto, né? Principalmente alguém que tinha sido preso no maldeiro, um maldito. E para os romanos pouco interessava. Aliás, muito pelo contrário, eles não queriam que tocassem naquele corpo, sob pena disso poder provocar uma convulsão social, uma revolução, etc. Então, a gente começa a ver que, a despeito de todas as evidências, os discípulos, diante da morte e do túmulo, não atentaram para aquilo que já havia sido dito para eles. Não é? Não atentaram para isso. Mas Maria fica, e ela fica no túmulo vazio. Os anjos perguntam para ela o que ela está procurando. E ela responde: eu estou procurando o meu Senhor, porque levaram e não sei onde o puseram. Não é? É engraçado isso, porque aquele é um momento, talvez, de maior frustração. Bom, como se não bastasse, aquele que eu cria que era o Messias, aquele que fez por minha vida mais do que qualquer pessoa já tenha feito. Porque Maria foi liberta pelo Senhor. Ela compreendeu e ela soube do que se tratava
no que diz respeito à vida, salvação, justiça de Deus, amor, graça. E aí, naquele momento, ela está diante do túmulo vazio. Ora, eu já ouvi na cruz, eu ouvi suspirar, dar o último suspiro, eu ouvi clamar pelo Senhor. E agora, vi o corpo inerte, moído, trespassado, coberto de sangue. E agora, já se não bastasse tudo isso, eu sequer posso fazer a última coisa pelo meu Senhor, que era embalsamá-lo. Porque nem isso ficou para mim. A palavra não diz, mas Maria está diante daquele túmulo vazio e a frustração e a decepção é patente e a angústia é patente. Os anjos perguntam e ela responde. E o Senhor pergunta. E ela também responde. Só que dessa vez, e ela continua chorando, só que dessa vez ela responde e disse, se o Senhor o tirou daqui, quer dizer, aqueles dois anjos, ela já deu a resposta. E ela disse, se o Senhor o tirou daqui, por favor, devolva. Eu vou lá e eu vou pegá-lo. Esse momento é para mim o momento mais comovente nessa história. O Senhor Jesus já havia dito que ele conhecia as suas ovelhas e as suas ovelhas o conheciam. O Senhor Jesus conhecia cada um pelo nome, ele deu nomes. E ele disse que as ovelhas o identificariam como as ovelhas identificam a voz do seu pastor. Não é assim? E eu fico imaginando, ele pergunta para Maria, ela fala com ele, olha para ele, responde e se volta para o túmulo. Ela não o reconhece, é isso que está dito aqui. Veja, porque quando ele diz Maria, ela voltando-se-lhe, né? Lhe disse Raboni, quer dizer, ela já tinha visto, voltou a visão para o túmulo, e aí quando ele chama pelo nome, ela reconhece o chamado do mestre. Mas o que faz Maria, na primeira vez, não reconhecer a Cristo? Existem muitas teorias, mas uma coisa é muito certa, é de que ela, de fato, não estava olhando com cuidado, com detalhe, com quem ela estava lidando. E, de fato, como mesmo o apóstolo João disse, eles ainda não tinham compreendido a Escritura e entendido a necessidade da ressurreição. A ressurreição era algo que todo judeu cria e esperava, todo aquele que era ortodoxo. Os não ortodoxos não esperavam por isso. Mas eles tinham uma noção de messianato, um Messias que viria e governaria o mundo com um cetro de ferro, libertaria do libertador, dos opressores, etc. Seria um libertador. Eles tinham essa visão. O Messias não sofreria. Lembra dos apóstolos disputando quem sentaria do lado direito ou do lado esquerdo? Então eles não tinham uma noção clara de com quem eles estavam lidando. E mesmo quando parecia que eles tinham essa noção clara, quando eles passaram pela transfiguração, viram Jesus se transfigurar, viram todos os milagres, ainda assim, aqui eles não compreenderam. Claro, diante do choque de ver o Messias crucificado e morto, da frustração e da decepção daquele que eles esperavam ser o Senhor e governador do mundo, morto na cruz, humilhado, espancado e colocado numa tumba emprestada, não existe frustração pior do que essa. E Maria está vivendo esse mesmo sentimento. E ela não reconhece o Senhor, até que ele chama Maria pelo nome. E aí, meus irmãos, é que a gente tem que parar um pouquinho aqui, antes da resposta de Maria, e refletir a respeito da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã. Eu sei que todos nós passamos por todas essas fases. Nós fomos evangelizados ou discipulados. E a primeira coisa que reconhecemos é que o Senhor nos justifica e nos salva. E aí estamos nós diante da cruz. Diante da cruz. Sabendo que aquela era a cruz onde eu e você deveríamos estar pendurados. E aí reconhecemos que
a graça e o amor de Deus em Cristo Jesus é maior do que a gente podia imaginar. Só que nós não nos detemos aos pés da cruz, porque o corpo é retirado da cruz. Mas ao longo da nossa caminhada cristã, muitas vezes, vamos para a tumba. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós, cristãos, achamos que o nosso Senhor está morto. E quando enfrentamos dificuldades e que parece que o Senhor não nos responde, e parece que Deus não está perto de nós, assim como os discípulos, assim como Maria, nos colocamos diante da tumba, esperando encontrar o corpo morto, ensanguentado e trespassado, de um Senhor morto e não ressurreto. A ressurreição é algo que nós guardamos, mas muitas vezes só aqui, só na mente, só intelectualmente. Nós não vivemos de acordo com a ressurreição, que é fato, que nos garante vida eterna. Nós, diante dos problemas, diante das frustrações, ficamos como Maria, olhando para o túmulo vazio, sem compreender aonde está o nosso Senhor. E por que nos frustramos? E por que nos decepcionamos? Porque nós criamos expectativas que estão além e fora daquilo que o Senhor nos diz. Nós nos acostumamos a criar expectativas a respeito de Deus. De um Deus que atenda imediatamente aos nossos desejos e os nossos pedidos. De um Deus que esteja na minha mão a fazer a minha vontade muitas vezes. De um Deus que, Deus não permitiria que isso acontecesse comigo. De um Deus que é mais servo meu do que eu dele. Nós vivemos um evangelho, e eu nem falo de evangelho de prosperidade não, mas de um triunfalismo, de um Senhor que só está aqui para nos fazer feliz. Lamento, meus irmãos. Jesus não morreu na cruz para nos fazer feliz, mas para nos dar alegria nele. Porque ele mesmo diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, alma, vida, porque ele venceu o mundo. E aí está a questão. O momento em que ele vence o mundo, vence a morte, e a última vez que estive aqui, falei sobre a vitória definitiva sobre a morte na ressurreição de Cristo Jesus. Ele está dizendo, vocês devem viver aqui e agora, já essa vida que eu doei a vocês. Não é dizer que vocês não vão ter problemas, não é dizer que vocês não vão ter aflições, mas, por favor, ânimo, força, fé, olhem para mim, vivo, ressurreto, e não para a cruz ensanguentada ou para o túmulo vazio, perdido sem saber onde estou, porque estou ao teu lado, cuidando de você. E Jesus, ali atrás de Maria, é a graça, é a misericórdia, é a justiça, é o amor junto da discípula. E a palavra e o chamamento Maria é exatamente o chamamento que Deus faz toda vez que nós nos focamos mais no problema do que no nosso Deus. Quando nos frustramos, quando achamos que aquilo era o melhor para nós. Nos frustramos quando não entendemos os planos de Deus. E esses planos não coincidem com os nossos. E nós nos frustramos. E ficamos assim, diante da tumba vazia, perguntando onde está o nosso Senhor. Quando, na verdade, deveríamos, estar atentos à voz do Senhor e nos virarmos para Ele e entender que o Deus vive e está ao nosso lado, cuidando de nós. A reação de Maria é maravilhosa. Ela grita Raboni, mestre. Na primeira vez que ela olhou, ela esperava ver o quê? Bom, se ela visse um sujeito todo arrebentado, coberto de sangue, furado do lado, mãos e pés furadas, ela reconheceria, não é verdade? Talvez essa fosse a expectativa de Maria, porque ela o viu na cruz. Ela estava lá quando depositaram aquele corpo, que foi brevemente enrolado, com algumas poucas especiarias, ou nenhuma, muito pouca. Então, vejam,
Havia uma expectativa, uma imagem de Maria em relação a Cristo Jesus e a sua vida, morte e ressurreição. Como também os discípulos, olha só, os discípulos, aqueles que viram a transfiguração, um deles pelo menos, o Pedro, entra, vê os panos, não vê o corpo e volta para casa. Se a gente seguir a história, vai ver que Jesus vai encontrar com eles dentro da casa com a porta trancada, segundo alguns tradutores. Imagina o tamanho da decepção desse povo. Todo mundo amedrontado, decepcionado, frustrado. Aquele que deveria ser o Messias, que deveria nos libertar, morreu. Voltemos às redes, voltemos à pesca, voltemos à nossa vida ordinária, a uma vida distante do Senhor, mas ainda na expectativa de um dia, talvez, quem sabe, o Messias e o Senhor vir. Não adiantou nenhum milagre, não adiantou a ressurreição de pessoas, cura de leprosos, ressurreição de Lázaro, diante da frustração, do medo e da morte. As pessoas e os discípulos tiraram os olhos de Cristo Jesus. Deixaram de ver o milagre que estava diante dos seus olhos. Nós também vivemos isso muitas vezes. Muitas vezes a frustração, uma doença, um problema, tira a nossa visão do que Deus já nos proporcionou. E a gente fica olhando para a tumba vazia, o problema. Cadê o corpo? Cadê a solução? Porque eu esperava fazer isso, mas isso não me foi dado nem o direito de fazer. Sim, porque não precisa, porque Deus já fez, porque a ressurreição já aconteceu, porque o Senhor vive, porque Ele reina, porque a graça está manifesta plenamente na sua vida, e você está olhando para a tumba vazia. Certa feita, eu falando lá na igreja, eu disse, nós temos que sair dos pés da cruz, sair da tumba, e temos que estar diante do Senhor vivo. E essa implicação para a nossa vida? Porque, na verdade, quando ela diz Raboni, o que é que Maria faz? Segundo o texto, o Senhor Jesus diz, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Esse não me detenha, peraí. Ela deve tê-lo abraçado, né? Imagina-se que ela o deteve, prendeu, né? Segurou, como se dissesse, o corpo que sumiu está aqui, daqui da minha mão não sai mais. E eu fico a imaginar que todas essas reações são reações de pessoas normais como nós, que temos expectativas e nos frustramos, porque criamos uma expectativa muito aquém do que o Senhor tem para nós como plano de vida, salvação, vida eterna. Nós, muitas vezes, nos sentimos frustrados, mas Deus está a preparar coisas muito maiores. Eu sei que precisamos passar por lições como essa. E aí entra uma coisa que é fundamental, porque o Senhor Jesus revela para Maria, mais uma vez, quem Ele é. E do que se trata? Trata-se de vida eterna, de poder de Deus, de justiça, de graça, de misericórdia e amor. E mais do que tudo, de um Deus que está presente todo o tempo todo, conosco, nas nossas angústias, frustrações, diante de morte, sofrimento, abatimento, diante do nosso olhar para as nossas tumbas vazias, diante do nosso olhar para os nossos planos frustrados, o Senhor está fazendo algo muito maior que a nossa compreensão e o nosso pouco entendimento consegue conceber. É esse Deus amoroso, misericordioso, justo e gracioso a quem servimos. Deus é fiel, mas nós não podemos dizer que temos um Deus previsível, né? Ele não é um Deus previsível. Por que não? Porque Ele está muito além do que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Então nós lidamos com um Deus criativo, que criou todas as coisas. Um Deus que é soberano sobre todas as coisas e situações.
Um Deus que é amoroso e gracioso sobre todas as situações. Um Deus justo. E um Deus que faz questão de estar conosco na nossa maior e mais profunda dor. Porque essa era a dor de Maria Madalena e dos discípulos. E ela, especificamente, aqui nesse texto, deixa muito claro o tamanho da dor de Maria. Todos voltaram. Veja, essa era a segunda vez que ela voltava na tumba vazia. E ela permaneceu ali, chorando. Chorou a morte, chorou o espancamento, chorou a prisão, chorou ter colocado na tumba e chorou na tumba vazia. E agora agarra-se ao Senhor num grito daquela pessoa que conseguiu ver o que de fato estava acontecendo. E agora sim compreende. Quando o apóstolo João escreveu o seu evangelho, tudo isso já tinha passado. Ele era um homem mais maduro. Ele era aquele que estava aos pés da cruz. Então ele de fato pôde relatar com detalhes aquilo que era a graça, o amor, a misericórdia desse Deus que está além dos nossos problemas. Há uma passagem numa canção de um jovem cantor e compositor que diz que Deus é aquele que não cabe no universo, porque Ele é maior que o universo, mas habita no meu e no seu coração, não é? Olha só que coisa maravilhosa. Pois bem, esse Deus não cabia na tumba. A tumba não podia prendê-lo, a morte não podia amarrá-lo. Ele era muito maior do que tudo isso. E agora, Maria se agarra a ele. E o que é que ela recebe como missão? Então vá e diga. E ela foi. E ela anunciou a ressurreição, a vida, a graça e o amor desse Deus que eles ainda não tinham compreendido. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Outras aparições aconteceram. Aquela com Tomé, etc. e tal. Mas essa definitivamente mostra de forma cabal que na nossa caminhada cristã nós precisamos estar atentos e compreender que o Senhor está conosco todo o tempo todo. Não só nas alegrias, mas fundamentalmente nas frustrações e tristezas. E quando nos prendemos e ficamos com o olhar fixo nas frustrações e tristezas, nós deixamos de olhar e ver que o Senhor está do nosso lado. Mas o Senhor não cansa de nós. E ainda que a gente olhe para Ele e não o reconheça, Ele chama a mim e a você pelo nome. Deise, Amauri, Luciano. É necessário que a gente compreenda e esteja com o coração e os ouvidos e a mente aberta, mas calcados e fincados naquilo que o Senhor nos deu. Essa revelação maravilhosa já deve fazer com que a nossa vida caminhe assim, não o olhar para a tumba vazia, mas estarmos agora, diante dos problemas, chamando pelo Mestre e reconhecendo a presença dEle naquele problema que você vive, ou na frustração que lhe abateu. Nós precisamos viver a vida que nos foi dada. Nós precisamos viver a graça que nos foi concedida. E nós precisamos, mais do que tudo, compreender que o sofrimento, a dor e a morte não retiram de nós o nosso Senhor. Muito pelo contrário. Nesses momentos, Ele está ao nosso lado, chamando o nosso nome, fazendo com que nós olhemos para Ele e não para o problema, ou para a morte, ou para a frustração. Não que Ele não se importe com os problemas que nós temos que resolver, muito pelo contrário, mas Ele pede para que olhemos para Ele, porque é nele que estão as respostas, é nele que está o poder para a solução daquilo que você não consegue resolver. É nele que está a vida onde você só vê morte. É nele que está
a presença quando você só vê o vazio da tumba. É nele que está a graça quando você só vê dor e sofrimento. É nele que está o amor quando você está oprimido pelo medo, escondido em você, trancado, fechado. É nele que está a alegria e a vida quando a tristeza ou a depressão se abatem sobre você. Olhemos para o Senhor, confiemos na sua palavra e, mais do que entendermos, vivamos a promessa da vida eterna, da ressurreição e da glorificação do Senhor. Que esse seja o nosso caminhar, que essa seja o amor e a motivação e a graça que nos mova. No mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. O Senhor, do amor, da misericórdia e da graça, é muito maior do que as frustrações que nós, nas nossas expectativas humanas, frágeis e muitas vezes até mesquinhas, provocamos a nós mesmos. É o nosso Senhor que está além do que a gente compreende. Olhemos para o Senhor e sigamos, porque é isso que Ele requer de nós. E assim como foi com Maria, é responsabilidade de cada um de nós falar tudo que o Senhor nos tem falado, uns para os outros e para aqueles que ainda não conhecem. Aqui foi uma pequena comissão para Maria. Fale aos discípulos. E depois, aos discípulos, a grande comissão. Nós já estamos nesse momento de falarmos para as pessoas que o nosso Senhor Jesus vive, reina, é Senhor. E que é muito maior do que as frustrações, dores e problemas que as pessoas que passam em nosso caminho podem viver. E maior do que as nossas próprias dores também. Que Deus nos abençoe. E que caminhemos, não é, nessa vida que nos já foi dada. Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus, misericordioso Pai, nós te damos graças por tudo, Senhor. Pai Santo, a Tua palavra nos mostra claramente que muitas vezes, Senhor, a despeito de já termos caminhado tanto contigo, como os discípulos caminharam, Senhor, a despeito de termos visto milagres, poder, graça e amor, nós nos abatemos, nos frustramos, nos decepcionamos e na nossa pequenez e ignorância não olhamos para Ti e achamos que Tu não estás presente mais diante de nós e dos nossos problemas, que o Senhor, em algum momento, parece ter nos esquecido. Senhor Deus, perdoa-nos por toda essa nossa fraqueza. Perdoa-nos, ó Pai, porque criamos expectativas fora da Tua vontade e desígnios. E por isso nos frustramos muitas vezes e nos decepcionamos. Senhor Deus, perdoa-nos porque olhamos para aquilo que não é pão muitas vezes. E deixamos de olhar para o pão da vida. E deixamos de nos alimentar com aquilo que Tu tem nos dado e fornecido, Senhor Deus. Eu peço que a Tua igreja não tire os olhos de Ti nem da Tua palavra, e que caminhe em força, amor, graça e justiça vindas de Ti, ó Pai. E que possamos, como um galho enxertado na videira verdadeira, frutificar. Que possamos testemunhar do Teu amor e de tudo aquilo que Tu nos tem ordenado e dito, cumprindo a grande comissão. E que possamos nos fortalecer uns aos outros, nos momentos de tristeza e decepção, mostrando que o Senhor vive, reina e é Senhor. Abençoa-nos em tudo, é o que pedimos e já agradecemos. No Teu santo e bendito nome, ó Jesus. É isso que agradecemos, oramos e por isso vivemos. Amém.